Vamos só dar uma olhada no dia do Alexandre de Moraes, no dia pessoa física mesmo. Ele esteve hoje em São Paulo para receber uma homenagem do Ministério Público Estadual. Segundo a instituição, a comenda, abre aspas, se deve à dedicação do ministro em defesa da democracia. Estiveram no evento autoridades como os ministros do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli e Cristiano Zanin, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também. No evento, o Alexandre de Moraes falou que as redes sociais devem ser usadas como instrumento do bem. As redes sociais, a inteligência artificial, nós temos que adaptar essas ferramentas para otimizar o que nós podemos fazer pela sociedade. E não o inverso. Nós não temos que nos escravizar, nós não temos que ser manipulados. Nós temos que utilizar esses instrumentos para o bem. E coragem, como eu disse, para o enfrentamento. Vamos pegar um outro trecho da decisão do Moraes sobre o X. Ele cita ali o uso nocivo da rede social durante as eleições municipais deste ano, eleições municipais de 2024. Olha ali o que escreveu. A tentativa da Twitter International em colocar-se à margem da lei brasileira às vésperas das eleições municipais de 2024 demonstra seu claro intuito de manter e permitir a instrumentalização das redes sociais com a massiva divulgação de desinformação e com a possibilidade da nociva e ilícita utilização da tecnologia e inteligência artificial para direcionar clandestinamente a vontade do eleitorado, colocando em risco a democracia, como já fora tentado no Brasil anteriormente em vários países do mundo pelo novo populismo digital extremista. Professor Marcília, pela colocação do ministro Alexandre, o Twitter, o X, era uma ameaça ao equilíbrio, vamos dizer assim, do processo eleitoral brasileiro, principalmente deste ano, né? Estamos aí há 2 meses das eleições. Qual que é a sua avaliação? Bom, isso é uma tese, né? É uma tese que poderia estar num artigo de opinião, poderia talvez compor uma pesquisa, mas não uma decisão judicial. Uma decisão judicial ela se baseia em fatos pretéritos, porque os fatos futuros eles não são previsíveis para o direito. Então, isso não pode embasar uma decisão. Ele tem todo o direito de acreditar nisso, mas as eleições ainda não aconteceram. E se o X teve essa ou aquela postura por essa ou aquela razão, isso é algo que pertence ao foro íntimo dos diretores e gestores do X. Não sabemos, isso não foi noticiado, não foi publicado, não foi formalizado. Então, isso caberia, repito, num artigo de opinião, mas não numa decisão judicial que precisa se motivar em fatos estritos para ser absolutamente neutra. A sua leitura geral da decisão qual é, professor? Olha, eu entendo que essa decisão ela seja desproporcional por completo. Veja, descumprir uma ordem judicial é algo que não pode ser entendido como crime. Descumprir uma ordem judicial não pode resultar em prisão e não pode resultar em derrubada de uma rede social. A gente tem um artigo 774, inciso 4 do CPC, que expressamente diz que quando há uma sanção mais branda para o descumprimento da ordem judicial, essa mais branda que deve ser aplicada. E há a multa. Então, é pela multa que se deve chegar. Ah, mas ele descumpriu a multa. Bom, enfim, multa-se mais. Ah, mas ele descumpriu de novo, aumenta-se a multa. Dobra-se nesse lugar, aumenta-se ou pune-se mais. Agora, quando você passa por exemplo, derrubar ou suspender uma rede social em razão do descumprimento de uma ordem, você joga fora o bebê com a bacia, né? Então, se uma farmácia amanhã descumpre uma ordem judicial, eu vou lá e fecho a farmácia. Bom, aí é que a farmácia não vai cumprir nenhuma ordem judicial porque ela vai deixar de existir.
Então, a gente tem que tomar cuidado com a desproporcionalidade de uma decisão, porque ela passa a não fazer sentido. Uma ordem judicial que impede o serviço da rede no Brasil, ela nunca vai mais cumprir aquela ordem ou o pagamento daquela multa, porque a rede vai deixar de existir. Então, eu não posso agir de forma desproporcional sob pena de eu perder o objeto da minha decisão, inclusive. E nesse caso, ainda extrapola-se para a questão do VPN, de se proibir o usuário. Uma litigância ou um litígio, ele apenas vincula as partes, eu não posso punir terceiros que não tem nada a ver com o processo. Com multa e etc. E punir, inclusive, os aplicativos, bloquear aplicativos que estão aí, que são lícitos, que são utilizados para outros fins que não apenas o do acesso ao X. Então, me parece que a decisão como um todo, ela caminha para a desproporcionalidade e, por isso, também para a irregularidade completa. Beira, claro, entendo eu, até mesmo a censura, porque ela impede que 22 milhões de usuários usufruam do serviço. Então não está se punindo o Musk, está se punindo a todos nós. Bom, tem um outro aspecto aí diretamente relacionado a essa questão do X, que é a questão do Starlink, né? Que o ministro do Supremo, Cristiano Zanin, negou agora à noite o recurso do Starlink contra a decisão do Alexandre de Moraes, que bloqueou as contas da empresa. O Zanin, ele não analisou o mérito, é importante pontuar, mas ele apenas entendeu que o recurso da empresa deveria se dar de outra forma. O Alexandre de Moraes justificou o bloqueio do Starlink, alegando que existe um grupo econômico sob o comando do Elon Musk e que poderia bloquear bens do sistema de internet por satélite para cobrar multas do X. Professor Gustavo Sampaio, na questão do Starlink, né, e hoje eu também me dediquei muito a relembrar as aulas de direito nas questões de desconsideração de pessoa jurídica, nas questões de considerar um grupo econômico de fato como com responsabilidade solidária em relação às outras empresas do grupo. Ela é uma decisão acertada do Starlink, o bloqueio de contas? Essa é uma decisão, à luz da jurisprudência e do posicionamento tomado por muitos tribunais, que pode se considerar acertada, mas é uma decisão que me preocupa muito e eu posso dizer o porquê, se interessar, Caio. A jurisprudência em outros setores da atividade judicial, como, por exemplo, no campo do direito do trabalho, já tem entendido que uma determinada empresa não pode se ocultar ou inadimplir certas obrigações abrigando-se numa pessoa jurídica, se essa pessoa jurídica integra um conglomerado empresarial ou um grupo econômico com uma relação de afinidade atuacional e com os mesmos titulares, os mesmos proprietários ou os mesmos acionistas. Em muitos aspectos, a jurisprudência tem autorizado o que no direito se chama de redirecionamento. O redirecionamento daquela constrição, daquela imposição para uma outra empresa, volto a dizer, pertencente ao mesmo grupo econômico. Ainda que o ministro Alexandre de Moraes tenha considerado, neste caso, o chamado grupo econômico de fato, pela situação fática que ele envolve. E digo por quê? Porque o Twitter, propriamente, hoje X, ele, segundo o anúncio do próprio Musk, removeu toda a sua estrutura de trabalho e seus funcionários do Brasil. Mas, quanto a Starlink, a holding, havia, sim, ativos financeiros e haveres financeiros em instituições bancárias situadas em território brasileiro e, nesse sentido, isso poderia se prestar à condição de adimplir as dívidas assumidas pela empresa como decorrência da imposição das multas bastante elevadas, Caio. Agora, para concluir, eu revelo, assim, a minha preocupação. O nosso colega especialista, professor André, estava falando há pouco da proporcionalidade, e eu tenho tido preocupação em relação à Starlink propriamente dita, a holding. Por quê? Porque o sistema de telecomunicações baseado em antenas de fácil acesso e transmissão de dados no Brasil, aquelas famosas antenas da Starlink, tem sido, por seu baixo custo e pela sua funcionalidade, utilizadas por grande parte do setor econômico produtivo no Brasil. Vamos dar o exemplo aqui do agronegócio, né? O agronegócio muitas vezes funcionaliza os seus tratores, as suas máquinas de colheita naquelas imensas fazendas, empórios rurais no centro-oeste, em outras regiões do país, a partir dos sinais
captados pelas antenas da Starlink. Navegação de cabotagem, navegação marítima internacional do Brasil, navios mercantes que utilizam as antenas da Starlink para esse fim. Nós sabemos que Elon Musk já mantém hoje ao redor do planeta mais de 4.700 pequenos satélites que funcionalizam esse sistema amplo da Starlink. Então, qual o receio? Embora o redirecionamento à luz da jurisprudência possa ser considerado por muitos dos tribunais como válido, é claro que isso não é consensual, Caio, para terminar. É claro que isso ainda vai ser decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, como tudo tem sido no Brasil. Mas o receio é que haja, eventualmente, uma retaliação mais à frente do próprio grupo econômico da Starlink Holding, a partir da iniciativa política de Elon Musk, e isso possa pôr em comprometimento setores sérios da atividade produtiva no Brasil, sobretudo no agronegócio. Essa é uma preocupação, Caio, mas é uma preocupação que no direito chamamos de pragmatismo consequencialista. É uma preocupação com as consequências possíveis de uma decisão judicial, mas no campo jurídico-processual, o redirecionamento tem sido reconhecido, sim, pelos tribunais brasileiros. Marcília? Pois é, o consequencialismo é, de fato, é relevante, importante que exista nessa e em todas as demais decisões, né? E, aliás, independente, vamos pensar nessa decisão da Starlink, vamos dar de barato que ela está correta e que não há nenhum problema jurídico nela. Bom, então, o próprio ministro Moraes poderia ter optado por não derrubar o serviço do X e bloquear as contas das empresas que são sócias do Musk. Teria resolvido de forma mais branda, não puniria a sociedade, apenas o Musk. Então, perceba como há uma desproporção ou até mesmo uma incoerência de proporcionalidade nas decisões do próprio ministro nesse sentido. E por isso, inclusive, que eu entendo que, no mínimo, essas decisões todas deveriam ter sido levadas ao plenário, até mesmo para referendo. Acontece isso. O STF, independente de recurso, às vezes vai tomar uma decisão, o ministro monocraticamente vai tomar uma decisão de grande impacto e ele leva para referendo dos seus colegas, ele próprio motiva que os colegas tratem daquela decisão. Mas me parece aqui que nós temos um consequencialismo para umas coisas e para outras não. Quer dizer, a gente não há uma percepção ou uma preocupação, como disse o meu colega, sobre todas essas utilizações que são feitas a respeito da Starlink hoje em dia, nem a respeito do VPN e nem a respeito dos usuários de redes sociais que a utilizam para licitude. As redes sociais são uma preocupação do ministro Moraes para as eleições? Ótimo, mas elas também têm 1 milhão de motivos positivos de existir, inclusive a própria imprensa, ela está inteira nas redes sociais. Boa parte, talvez a maior parte da audiência da imprensa tradicional hoje esteja circulando pelas redes sociais, é uma fonte de informação não só de jornalistas, de advogados, de políticos, muitos políticos também se manifestam por ali. Então a gente não pode tomar as redes sociais como um mal e decidir retirá-la, ou mesmo que uma empresa deve ser punida exageradamente, sem que haja nenhum pensamento na consequência social dessa decisão. O ministro, quando toma essas decisões, ele não toma em nome dele, ele toma em nome do interesse público que o veste da sua função de juiz, e isso precisa ser levado em conta. E se ele tem dúvida, e deveria ter, creio que poderia, no mínimo, ter levado essa questão à consulta dos seus colegas. Essas duas decisões, aliás.